O governo federal fez os cálculos e recuou com novos ajustes no aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. As medidas anunciadas nessa quinta-feira reverberaram bem mal no mercado e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que foi preciso fazer uma correção de rota. O secretário do Tesouro vai manter contato com as pessoas que entraram em contato conosco, a quem inclusive nós agradecemos, porque nosso diálogo com o mercado tem sido constante. Não temos nenhum problema em corrigir rota, desde que o rumo traçado pelo governo seja mantido, de reforçar o arcabouço fiscal, cumprir as metas para a saúde financeira do Brasil. Vamos continuar abertos ao diálogo sem nenhum tipo de problema e contamos com a colaboração dos parceiros tradicionais nossos para ir corrigindo rota, mas para atingir o objetivo declarado ontem, que é o mais importante. Então, no conjunto do que foi anunciado, está tudo mantido, mas esse item foi revisto e eu penso que vai fazer bem revê-lo antes mesmo da abertura do mercado para evitar um tipo de boataria ou especulação em torno de objetivos que o governo não tem efetivamente e que poderia eventualmente passar uma mensagem equivocada que não foi a intenção ontem. E ela não tem bola de cristal, mas ontem mesmo a colega Cíntia Oliveira, editora adjunta de Atualidades e Economia do jornal O Tempo, já estava calculando que esses anúncios da equipe econômica do governo federal ontem estavam soando de forma meio estranha demais. É isso mesmo, Cíntia? Boa noite. Ontem você já estava sentindo, olha, isso aí vai, mas não está parecendo que vai muito não, né? Boa noite, André. Boa noite a quem nos assiste. Bom, ontem eu disse que é comum a gente ver o ministro Fernando Haddad voltando atrás. Tá ficando moda, né? Por quê? Porque sempre que ele anuncia uma solução para um problema que é colocado para ele, vem toda uma pressão e o governo decide recuar. Lembrando que não é exatamente o ministro quem recua, mas é o governo quem o obriga a recuar. Eu vejo que o ministro Haddad sempre busca soluções para as questões que existem em relação a receitas e despesas do governo, né? Há toda uma pressão do mercado, especialmente, para que haja uma austeridade fiscal, né? Para dar conta das despesas altas do governo, mas ele vem com a solução e logo tem gente reclamando e sempre fica aquele medo, né, de como isso vai impactar na imagem do governo e tudo mais. Então, ontem mesmo o mercado financeiro, muita gente reclamou do aumento do IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, e hoje houve um recuo. Não um recuo completo, né, houve um recuo nas aplicações de investimento de fundos nacionais no exterior, que agora seria de 3,5%, que foi uma margem que eles colocaram para diferentes tipos de operações, e voltou a ser 0%. O mercado dizia que isso ia provocar uma incerteza muito grande nas aplicações, né, nos investimentos, e acabou que o governo voltou atrás já no dia seguinte. O Fernando Haddad deu uma amenizada, assim, dizendo que é normal voltar atrás e tudo mais, mas isso também é ruim, porque passa uma impressão de que ele é um ministro fraco, que na hora de ter uma queda de braço lá em Brasília, ele sempre perde. Então, assim, a gente percebe que ele é uma pessoa muito esforçada, muito resolutiva, mas que na hora da queda de braço acaba perdendo, e a gente não sabe direito para quem, mas perde lá em Brasília, né? Acaba perdendo. Agora, essa correção é normal, porque eu gosto sempre de fazer uma comparação com o mundo visual, desenhar para a gente entender, eu sempre penso nisso. Uma baliza, a pessoa está fazendo uma baliza, olha, vou ter que sair, vou ter que entrar de novo. Um avião vai aterrissar, tem que arremeter, olha, não deu para pousar. E essas são manobras normais. Não seria uma forma de ver assim, claro, pelo lado da crítica dele, olha, errou, não pensou direito, soltou as pressas que estava precisando fazer, mas não seria normal uma correção de rota que ele chamou? Você vê, olha, tudo bem, gente, aqui não foi, ali foi mal, então vamos corrigir aqui, vamos negociar, vamos dizer assim. Se fosse uma vez ou outra, mas o problema é que toda vez que ele vem com uma proposta para aumentar a receita,
acontece isso. E aí é que há esse problema, né? A gente percebe que sempre que se fala de uma mudança na cobrança de impostos ou num aumento de cobrança de impostos, há essa pressão, e sempre o governo cede a uma pressão. Mas sempre vai haver pressão, gente. Se você decide aumentar a receita através da cobrança de impostos, sempre vai ter quem reclame. É claro, quem vai pagar mais vai reclamar. E essa era uma questão que gerou uma repercussão muito grande em todos os setores produtivos e especialmente no mercado financeiro. Por quê? Porque, como eu disse ontem, ficaria mais caro para as empresas, né? Na hora delas pegarem empréstimo. Um exemplo aqui, né? O aumento da alíquota do IOF subiu de 1,88% para 3,95%. Então, se uma empresa pega 10 mil de empréstimo, por exemplo, ela, em vez de pagar R$ 188 de IOF, passa a pagar 395 de IOF. Claro que não é só 10 mil, né? A gente sabe que as empresas pegam muito mais de empréstimo. E algum tipo de empresas, eles pegam empréstimo com muita frequência, como a construção civil, por exemplo, ou o varejo. O varejo, lembra que quando a gente estava olhando aquele caso das Americanas, era justamente na questão de crédito, né, da empresa. Então, assim, o varejo pega muito crédito. E aí, o setor produtivo diz que eles vivem na margem ali, no limite do lucro. Então, um pouco que você mexe ali no imposto pode interferir na margem de lucro da empresa, na sobrevivência da empresa e tudo mais. Então, o setor produtivo chiou muito. Muito. Agora, vou convidar aqui a nossa colega Larissa Arantes, editora de política de O Tempo em Brasília, para entrar com a gente aqui na conversa também, porque esse vai, não vai, anuncia, desanuncia, não deve ser uma coisa muito boa e muito bem recebida por aí em Brasília, não, né? Principalmente pela oposição, que acaba ganhando, de uma certa forma, uma arma a mais para xingar, para pegar no pé do governo, né, Larissa? Exatamente, André, e boa noite para a Cíntia também. Olha, dá munição para a oposição, né? E uma medida dessa, quando colocada de uma maneira muito simplificada, ela é de fácil compreensão pelo cidadão comum. Ou seja, quando a oposição vem e fala assim, olha, o governo está aumentando imposto para o empresário, que é aquele que dá emprego para a população, que é aquele que faz o desenvolvimento do país, e olha o governo aumentando o imposto, dificultando tudo isso dentro do Brasil, é um discurso que é muito fácil de ser absorvido pelo cidadão comum, né? E aí a crítica vai se espalhando de uma maneira extremamente simplificada e de uma maneira que, de certa forma, até deturpa ali alguns pontos, mas que acaba dando munição, sim, para a oposição. E foi o que a gente viu, né? A gente viu, por exemplo, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o Zucco, querendo convocar o Haddad, né, para dar explicações sobre toda essa questão do IOF. E a gente sempre lembra, né, que a convocação, ela tem um peso político, né? Se de fato uma convocação é aprovada e aí o ministro é obrigado a estar lá na Câmara dos Deputados para dar esclarecimentos, é considerado uma derrota simbólica para o governo, sim, porque o convite ele tem ali a chance de aceitar ou não, a convocação não, ele é obrigado, né? E é isso que a oposição vai bater, está batendo e vai continuar batendo nessa tecla, né? E aí, mais do que isso, André, a gente precisa analisar dentro de um governo que vem sofrendo sucessivas crises e que, quando parece que está respondendo a a última crise, vem outra, e aí outra, e basta a gente pegar essas últimas semanas com a questão da fraude do INSS, e aí no dia, né, que o governo confirma, destaca ali, ressalta que o ressarcimento aos aposentados que foram vítimas das fraudes vai começar já na semana que vem essa outra confusão toda tratando do IOF, ou seja, o governo mal se recuperou de uma crise, já tem que responder a outra, e uma outra, e aí no caso do IOF, muito complexa, né? Muito complexa, porque você até poderia explicar isso melhor, mas fico pensando como simplificar isso a ponto de transformar em uma campanha nas redes sociais, por exemplo, para explicar por que o ministro
ministro Fernando Haddad, por que a equipe econômica está tentando aumentar as receitas via aumento de IOF, por exemplo, e por que está sofrendo pressão para que isso não aconteça, enfim... se a questão da fraude do INSS já era extremamente complexa para o governo, fico pensando que essa questão do IOF agora faz as coisas ficarem ainda mais nebulosas no sentido de explicar para o cidadão comum e explicar de maneira clara, objetiva e não muito extensa o que está acontecendo. Então, perde mais uma vez o governo, né, gente? E no caso do Fernando Haddad, até como a própria Cíntia falou ontem, né? Ainda fica mais complicado por causa da linguagem dele. A gente ressalta mais uma vez aqui a questão da comunicação do governo, que na hora de explicar, não consegue explicar. E o pior do que isso, Cíntia, parece que não está conseguindo entender, né? Porque com tanto vai e vem, é o que você falou, tanto vai e vem, porque assim, você chega ao ponto de fazer um anúncio, a gente está falando de contas, né? A gente não está falando de uma coisa tão subjetiva assim, são contas. Na hora de você explicar, não dá uma sensação ali, a sensação que eu tenho aqui é de que parece que a coisa está meio bagunçada, não foi organizada direito, então vamos para a apresentação, vamos chegar lá e vamos com o que tem. Parece que o governo está fazendo uma coisa que a gente reclamava muito que acontecia no governo Bolsonaro, que era, vocês lembram que o Paulo Guedes soltava uma ideia? E aí, se pegou, se não pegou, ele falava, não, era só uma ideia. Era só uma ideia, um pensamento. O governo Bolsonaro fez muito isso, né? Testava as ideias junto ao mercado, junto à população. A partir do momento em que o ministro diz que ele pode voltar atrás, ele não está colocando uma veracidade, uma certeza, uma segurança ali no anúncio dele. Então, fica muito fácil pressionar. Né? Fica muito fácil você fazer assim, olha, nós vamos quebrar. As federações de comércio, de indústria, todas fazem aquela pressão para que não haja um aumento de imposto, sempre colocando aquela questão de vai diminuir o número de empregos. Sempre é uma pressão que existe desde que existe, né? Essa conversa entre governo e entidades produtivas. E o governo não pode ceder tão facilmente, eu acredito. Eu acho que se esse plano foi debatido entre os ministérios, né, da Fazenda e do seu entorno, junto ao governo, e se tudo foi bem planejado, você não pode dar margem para voltar atrás tão rapidamente, então poucas horas, né, gente? Tudo que você dá é margem para que deputados como o Nicolas Ferreira, por exemplo, façam vídeos cheios de pedras muito fáceis de serem atiradas, né? Agora, o que a gente imagina é o seguinte, pensando que a gente estava até conversando ontem também sobre a questão do câmbio, quem tem dólar, quem quer viajar, quem pretende vender ou não vender dólar, fica com o pé atrás agora também, né? Bom, a situação é que fica mais caro o câmbio, né? As compras internacionais, por exemplo, elas sobem a alíquota de 3,38% para 3,5%. Você que compra uma roupa ali na Shein, não vai fazer muita diferença, né, gente? Só vai ser uma diferença mínima ali na sua compra, mas para quem trabalha com grandes volumes, aí sim pode ser que haja uma mudança expressiva, né? O câmbio agora passa a ser taxado no IOF de 3,5%. As pessoas que pegam um empréstimo, pessoa física que vai pegar um empréstimo, não muda a alíquota, tá? A alíquota só muda para empréstimos feitos por empresas. Na verdade, foi uma sequência de mudanças anunciadas pelo Ministério da Fazenda, e é bom entender que onde voltou atrás? Nas aplicações de investimentos de fundos nacionais no exterior. E remessas internacionais para investimento. Ou seja, aquela pessoa, como eu, como você, se a gente não tem investimento em fundo nacional no exterior, não faz muita diferença na vida não, gente. Faz a diferença para o pessoal lá da Faria Lima mesmo. É quem tem a grana, né? Exatamente. E, Cíntia, a gente tem visto como você mesmo destacou... Peraí, só um minutinho, Larissa. Claro. Gente, porque caiu aqui meu fone, desculpa. Fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Desculpa, pode falar, Larissa. Que isso. Cíntia, como você disse,
o Haddad, né, ele está buscando as soluções ali junto com a equipe econômica para diversas questões envolvendo, né, aumento de arrecadação, enfim, soluções diversas no âmbito aí da economia, mas de fato sofre diversas pressões e acaba tendo que anunciar algum tipo de recuo e a imagem dele vai ficando enfraquecida. Diante dessa polêmica toda do IOF, enfim, né? Como que você avalia a postura ali da ministra do Planejamento, a Simone Tebet? Ela que várias vezes ali vem a público defender, né, o cumprimento das regras do arcabouço fiscal e outras medidas fiscais, né, que cumpram ali com o que está previsto na legislação, mas esse recuo ficou a cargo ali de Haddad hoje, até porque foi feito em São Paulo, enfim, né, sem a retaguarda da ministra do Planejamento. Isso, de alguma forma, me parece que enfraquece também, né, a imagem do Haddad, meio que colocando ele ali um pouco solitário, no momento tenso de recuar, de anunciar que alguns pontos vão acabar sendo modificados, né? Eu acho até cavalheiro da parte do ministro Fernando Haddad de estar sozinho e não dividir a banana com a ministra Simone Tebet, né? Então, a gente não precisa sujar o nome de duas pessoas com esse problemão nas mãos, né? Acaba sendo somente dele, até porque a pressão é toda em torno dele. Embora os dois ministros trabalhem de forma conjunta nessa questão que é o orçamento, que é um aumento de receitas, né? Mudanças nas despesas. Acredito que no dia 30, quando eles vão fazer a apresentação de como vão ser os cortes, os dois vão apresentar juntos, até porque os cortes são definidos dentro da pasta da Simone Tebet, né? Então, acho interessante, acho cavalheiro, acho que íntegro da parte do Fernando Haddad fazer isso sozinho, né? Assumir a responsabilidade. Ele é um homem que assume responsabilidades, né? E a gente gosta disso, eu acho interessante que um político assuma responsabilidades. O que a gente fica triste é de ver como o próprio governo enfraquece o ministro Fernando Haddad, como ele recebe muito fogo amigo, né? Eu acredito que se os outros ministros, se o próprio Lula abraçasse o Fernando Haddad, abraçasse tudo que é proposto para resolver as questões das finanças públicas, a gente acredito que conseguiria fazer isso mais facilmente. A gente Cíntia, vê que não só de integrantes, desculpa, André, só um breve comentário, né? Não só de integrantes do governo, né? O Haddad vai sofrendo essa pressão, esse desgaste, mas, por exemplo, Gleisi Hoffmann, quando ainda não era ministra das Relações Institucionais, quando ainda estava como deputada e presidente do PT, era uma crítica ferrenha do Haddad também, né? Em vários momentos, a crise escalou ali com críticas da Gleisi, às medidas de austeridade fiscal, de cortes de gastos, enfim. Então, parece que, de fato, os ataques eles surgem de todos os lados ali em relação ao Haddad, né? É aquela situação em que a gente nunca sabe se o fogo amigo vem do próprio Rui Costa, né, que costuma ser a pessoa apontada como um principal oponente do Fernando Haddad, mas eu acho que a situação é bem mais complicada. O acolhimento poderia vir mais do Lula. O Lula poderia resolver, falar assim, empoderar o Fernando Haddad. E empoderando o Fernando Haddad, eu acho que ficaria muito mais fácil convencer o mercado. O mercado ia chiar, mas ele ia falar assim, precisamos fazer e é isso que vamos fazer. Uma mostra de que o mercado não está tão abalado assim com toda essa situação foi a Bolsa hoje e o valor do dólar. O dólar ficou em 5,65, ficou estável. A Bolsa, ela teve uma pequena subidinha de 0,4%, mas a gente tem que lembrar que ao longo do ano a Bolsa subiu mais de 14%. Então, na verdade, o mercado tem tido ótimos desempenhos neste ano com o governo Lula, apesar de todas as crises que às vezes são aumentadas, né, na mídia, nas redes sociais, mas que não afetam e não interferem tanto assim no desempenho das empresas no Ibovespa.
É isso, Cíntia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui para nos explicar, nos ajudar a entender essa coisa toda que acontece lá em Brasília, com o povo que mexe com dinheiro público, que mexe com a nossa grana lá no final das contas, né? Muito obrigada, André. Bom fim de semana para você, bom fim de semana para todo mundo que está assistindo a gente. É isso aí.